Deus, aleluia. Eu quero fazer mais uma oração para iniciarmos aqui a exposição. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Glórias a Deus. Pedindo a Ti, meu Deus, que o Senhor, por Tua infinita graça e misericórdia, Paulo, Senhor, ó Deus, para Ti não há impossível, assim nos declara a Escritura Sagrada. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Quero ler esses versículos com os irmãos. Versículo 6 ao versículo 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 6, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Glórias a Deus. A gente estudou, a gente aprendeu muito sobre a vida de Paulo, sobre a vida ministerial do apóstolo Paulo. Nós vimos nas aulas anteriores, aleluias, que Paulo ele tinha clara certeza do seu ministério, aleluias, e daquilo que ele foi chamado e para que ele foi chamado, qual o ministério que Deus havia lhe chamado. Louvado seja Deus, aleluia. E aqui apenas recapitulando, nós vimos nos versículos anteriores que Paulo fala acerca da unidade cristã, e que o maior exemplo era Jesus Cristo. O maior exemplo dessa unidade era o próprio Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pois ele declara no versículo 5: para que nós tenhamos a mesma atitude que teve Jesus Cristo. Algumas traduções bíblicas vão estar traduzidas para o mesmo sentimento. No entanto, correto, a melhor tradução é a mesma atitude que teve Jesus. Então, aleluia. Louvado seja Deus. Paulo demonstra que é Jesus Cristo. Por isso ele fala: tenha a mesma atitude que teve Jesus Cristo. Nós sabemos, nós vimos que a igreja aos Filipenses, ela estava sendo missionária, acometida dessas coisas, desses ataques. E Paulo ele chama a atenção para aos ataques internos, que é aqueles que é feito pela falta de comunhão. E aí ele diz que uma igreja, quando ela não está em comunhão, os líderes aqui da igreja, aleluia. Pois bem, continuando aqui, capítulo 2, do versículo 6 a 8, nós vamos tratar
acerca da humilhação de Cristo. Em seguida nós vamos ver a exaltação de Cristo, mas não hoje. Hoje nós iremos ver acerca da humilhação de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Dizendo aqui que quando Paulo é interessante, ele não está apenas oferecendo conceitos doutrinários, né? Ensinamentos doutrinários. Quando eu falo doutrinário, e o único remédio para isso é Jesus Cristo. Amém? O único remédio é Jesus. Aleluia. Todos esses problemas, irmãos, ocorrem por causa do pecado. Amém? E Paulo está dizendo que o remédio é Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, tanto para males internos quanto para males externos. Glórias a Deus. E glórias a Deus. Então nós vamos ver 5. E abrir mão não é perder. Amém, irmãos? Abrir mão não é perder o seu atributo, a sua divindade de Deus. Glórias a Deus. Antes de Jesus se encarnar, irmãos, a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. Em Colossenses diz que ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Amém? Nada do que foi feito se fez sem Cristo. Tudo foi feito por ele. Então ele estava com... A Bíblia diz: façamos o homem. A Trindade estava reunida. Amém? Então, louvado seja Deus. Jesus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Aleluias. Então aqui quando ele diz a expressão aqui, subsistindo em forma de Deus, é muito importante para entendermos e compreendermos a divindade de Cristo. A palavra aqui, ela subsistindo, descreve, irmãos, aquilo que é essencial. Amém? Que não pode ser mudado, que possui uma forma inalienável. Ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, a forma de Jesus, a sua divindade não pode ser alterada. Glória a Deus. A forma de Jesus de sua divindade, ela não foi alterada. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E o que isso nos traz, irmãos? Que ele continuou sendo Jesus, Deus. Aleluia. Então, nós vimos que subsistir vem de forma essencial, inalterável, inalienável. Para a palavra forma, há duas palavras gregas. Uma que é morfeo, não sei se é assim que se traduz, e a outra é esquema, S-C-H-E-M-A. Mas elas duas não têm o mesmo significado. Amém? A palavra que Paulo usa, forma, é morfe, que quer dizer também que jamais altera, complementando a palavra subsistir em forma de Deus. Complementando, aí a palavra forma significa que não pode ser alterado. Glórias a Deus. E o que isso quer dizer, irmãos? Complementando a outra palavra, que é esquema, é a forma externa que muda conforme o tempo, que ela é circunstancial, muda de circunstâncias em circunstância. Glória a Deus. Mas a palavra usada por Paulo é a primeira, morfo, para descrever a relação entre Jesus, aleluia, que ele veio a esse mundo. Então ele está dizendo que Jesus, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não podendo ser alterada,
não podendo ser modificada, ele veio a este mundo. Amém? Aleluia. Por que, irmãos, eu estou enfatizando isso? Porque nós vamos ver, aleluia, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus, para arpágamos, que quer dizer dar ou tomar, né? Jesus não fez isso. Sendo Deus, ele não usou por usurpação. Ele não quis tomar, quis arrancar isso. Ou seja, o que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Que ele não usou seus privilégios. Amém? Ele não usou. Glórias a Deus. O que é o essencial, imutável de Deus? Mas ele não usou por usurpação. Ele não pegou isso e utilizou isso que ele tinha, que era a sua essência de Deus. Amém, igreja? Amém? Está olhando bem assim? Glórias a Deus. Então, ou seja, subsistindo em forma essencial, mas ele não utilizou. Eu poderia dar um exemplo aqui. Era como se você fosse fazer algo. Pai, vamos dar um exemplo bem chulo. Você vai trocar um pneu de carro e você tem as ferramentas, você tem o macaco, você tem a chave, mas você decide não usá-las. Você pode tranquilamente usar, mas você decide, por algum motivo específico, não utilizá-las. Foi o que Jesus fez. Ele, sendo Deus imutável, usou. Amém? Por que eu estou enfatizando muito isso? Porque a gente precisa entender isso. Quando nós entendemos isso, irmãos, precisa sair de nós todo o egoísmo, toda a arrogância, louvado seja Deus, e todo o eu dentro de nós. Mas por que Jesus fez isso? A gente vai entender. Aleluias. Que Jesus, ele renunciou a isso. Louvado seja Deus. Ele renunciou, ele abriu mão, porque ele pensou no seu objetivo. Ele pensou, louvado seja Deus, naquilo que era a sua obra, que ele precisava realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui dar um outro exemplo para os irmãos. Um outro exemplo aqui, irmãos. Todos aqui trabalharam e trabalham em empresas. E talvez vocês já tiveram isso. Tem um ditado bem interessante que diz: quer saber quem é o homem? Dê poder para ele, dê privilégios, dê responsabilidades para uma pessoa, aí você vai saber também quem ele é. Amém? Muitos vão recusar, não querem responsabilidades, querem privilégios. No entanto, Jesus foi o oposto disso. E dois exemplos aqui, bem simples, mas para que nós venhamos entender. Jesus, ele usou, na verdade ele não usou para nos abençoar, para abençoar a humanidade, porque ele veio com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui comparando Jesus, Lúcifer e Adão. Satanás, ele diz assim, olha, lá em Ezequiel 28, onde vai falar bem mais claro sobre ele. Eu quero só usar uma palavra, que ele queria usurpar o lugar de Deus. Ele disse, eu farei, né? Os irmãos depois, se quiserem ler a passagem completa, mas ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer usurpar, e ele disse que faria o trono mais alto. Só que Jesus disse, faça-se a tua vontade. Amém? Quando ele estava indo para a cruz, ele disse, Pai, faça a tua vontade. Agora, quando Adão e Eva, eles são tentados no deserto, eles são tentados
numa parte bem interessante, quando Satanás diz para eles: vocês serão como Deus. Amém? E Jesus foi o oposto, ele era e abriu mão. Glórias a Deus. Então, para nós não perdermos o fio da meada, Paulo falou acerca do seu ministério, chamou a atenção da igreja. Só que agora ele disse: o maior exemplo de tudo isso é Jesus. Tudo isso que eu passei, a minha vida ministerial, não é porque eu sou, é porque Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, nós vimos aqui que Jesus Cristo abriu mão, louvado seja Deus, dos seus direitos. Primeiro ponto de sua humilhação, Ele abriu mão. O segundo ponto é que Jesus se esvaziou. Está no versículo 6 e 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Louvado seja Deus. Então nós vemos que o Filho de Deus, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, irmãos, e se fez carne. Ele se encarnou, glória a Deus. E a palavra aqui usada para se encarnou, hoje eu vou descer e amém. Não foi isso. Foi um Deus que abriu mão da sua glória, Cristo. A Bíblia diz que os anciãos 24 horas adoram ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo abriu mão disso para vir aqui. E além de ele abrir mão, ele se esvazia por completo. Aleluia. E o que é, irmãos? De que Cristo se esvaziou? Aleluia. Certamente, como eu disse antes, e aqui é um ponto importante, Jesus Cristo, ele não se esvaziou da sua forma de Deus. Amém, irmãos? Ele abriu mão. Por quê? Por que eu disse que ele não se esvaziou da sua forma de Deus? Porque nós vimos que subsistindo em forma, e a palavra usada era para algo que é imutável, ele não muda. Por isso que eu disse, irmãos, para a gente entender, ele decidiu não usar. Em todo tempo ele era Deus, mas ele decidiu, aleluia, não, aleluia, utilizar disso. Por isso ele se esvaziou. Louvado seja Deus. Lá em João 17:5, eu quero ler para que nós entendamos melhor. Diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que Cristo Jesus, ele renunciou ao seu ambiente de glória. Ele diz: a glória que eu tinha contigo no início. Louvado seja Deus. Então, o que Jesus fez, ele foi colocar aqui, irmãos, a sua majestade, o seu poder. Ele abriu mão disso para quê, irmãos? Para cumprir a sua obra, para cumprir, louvado seja Deus, o pacto que ele fez com Deus. Está lá em Salmos 2, versículo 7. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, irmãos, nós vamos ver aqui que ele depositou a si próprio, na verdade ele se deu a si mesmo, não da sua natureza divina, mas das glórias e das, glória a Deus, ele abriu mão das glórias, das prerrogativas da divindade. Como eu disse, isso significa que ele tinha, mas ele decidiu não utilizar. Amém? Ele era, mas decidiu não utilizar. Louvado seja Deus. Quero abrir só um parêntese, quando ele estava próximo de ir para a cruz, está lá os discípulos com ele, Pedro e João. Ele fala: ó, fiquem aqui que eu vou orar. E quando ele volta, nessa oração Jesus pede que, se fosse possível, passasse dele o Pai. Mas ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Mas ele decidiu, irmão,
trazer um exemplo aqui para cada um de nós. Quando nós estávamos fazendo uma prova e que nós não sabíamos a resposta, e nós tínhamos a condição de colar, quantos, por moral e respeito, utilizou da cola? Por saber que era honesto não utilizar. Alguém passou a cola para alguém, só que lá no momento falou: não, cara, não é certo. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, um exemplo tão simples, muitas vezes utilizamos desse recurso por não resistirmos. E nós estamos falando que Jesus ia para a cruz, Ele era Deus, e Ele abriu mão, Ele se esvaziou, aleluias, para ir até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí um outro exemplo, quando Jesus ele está no cenáculo, está lá em João 13, se me falha a memória, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí os discípulos chamam ele de mestre e senhor. Então nós vemos, os discípulos reconhecem isso, e ele diz: olha, eu sou sim senhor e mestre, mas observem o que eu estou fazendo. Estou lavando os pés de vocês para que vocês façam também. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Tem um comentário do William Hendricks. Ele diz assim: olha, Cristo se esvaziou de sua existência na forma de Deus, da forma de igualdade a Deus. E aqui ele ilustra alguns pontos que eu quero compartilhar também com os irmãos. Que ele renunciou sua relação favorável à lei divina. O que isso quer dizer, irmãos? Ele não tinha nenhuma culpa. A Bíblia diz que ele veio sem pecado, sem mancha, sem nada. Mas ele, o que ele fez? Ele não conhecendo o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um dos pontos que mostra claramente o que é se esvaziar. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele não tinha. Louvado seja Deus. Ele renunciou, aleluia, essa relação que ele tinha com a lei. Ou seja, ele não tinha pecado, ele não tinha falha, mas no entanto, ele se fez pecado por nós. Está lá em João 1:29, em 2 Coríntios 5, versículo 1. Também outro ponto, ele se fez maldito. A Bíblia diz: ele se fez maldito por nós. Tudo isso ele abriu mão da sua divindade. Ele não tinha pecado, louvado seja Deus, mas ele se fez pecador e se fez maldito. Se fez pecado, na verdade. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que ele levou no madeiro todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Eu estou dizendo isso também, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, não tem relação nenhuma com o pecado. E Cristo obviamente também não tinha, mas Ele passou por tudo isso pelo povo. Louvado seja Deus. Um outro ponto que ele renunciou às suas riquezas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Louvado seja Deus. Eu quero ler também para que nós entendamos essa parte, para que a gente não confunda uma coisa com a outra. Diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós vimos que Jesus, ele não tinha lugar para nascer, ele tomou emprestado uma manjedoura. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Jesus, ele, usando um termo
fictício, ele pegou um lugar emprestado para nascer. Jesus, ele não tinha barco, pediu o barco de Pedro emprestado para pregar. Jesus também não tinha nenhum animal, ele pegou emprestado um jumentinho para cavalgar. Ou seja, irmãos, Jesus abriu mão disso para que nós tivéssemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E um outro ponto importante que ele renunciou foi o livre exercício de sua autoridade. Ele voluntariamente se submeteu ao Pai. Glórias a Deus. Diz: eu não procuro, lá em João 5, versículo 30, eu não procuro fazer a minha vontade, e sim daquele que me enviou. Glória a Deus. Amém? Então ele voluntariamente se submeteu à autoridade de Deus. Louvado seja Deus, dizendo que não vinha e não veio fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, Jesus, ele era completamente homem, como eu disse antes, e completamente Deus. Ele não era metade homem. Talvez alguém confunda isso, como se ele tivesse 50% de Deus. Não é. Ele era completamente homem e completamente Deus. Quando nós entendemos isso, nós podemos ter uma alusão do que é por direito ter algo e abrir mão disso, poder exercer a sua função e não fazer isso para cumprir o seu propósito pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que significa isso, irmãos? Deus, ele se fez conhecido através de Jesus. Felipe pergunta: Pai, mostra Jesus. Pai, e Jesus responde: Felipe, há quanto tempo estou convosco? E pergunta: mostra-nos o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o Pai, Deus, se fez conhecido em Jesus Cristo. Então, para nós compreendermos como homem, Jesus, ele estava limitado a espaço, tempo e lugar. Amém? Apesar dele ter transladado Felipe de um lugar para outro, mas Jesus, ele estava, tanto é que a gente vai ver que as peregrinações dele, algumas foram demoradas porque foi a pé. Louvado seja Deus. Mas isso não significa que ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele abdicou esse direito. Jesus, ele poderia sair de um lugar para o outro, mas ele abriu mão disso para cumprir o seu ministério. Porque se a gente for ver lá, o pacto que Deus fez com Jesus, o Pai fez com o Filho, era de cumprir o propósito da salvação do homem. E se ele fizesse isso, ele quebraria essa aliança, ele quebraria esse pacto, mas ele não quebrou. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ver que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente, irmãos, não é porque ele corria o risco de pecar, né? Jesus, ele não corria, ele era Deus, ele não corria o risco de pecar ou de falhar. Amém? Mas obediente quer dizer que ele abriu mão de tudo isso para cumprir o propósito de ir à cruz e morrer. Louvado seja Deus, mas ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. Então o terceiro ponto da humilhação é que ele serviu. Versículo 5 também fala: assumindo a forma de servo. Aleluia. Mesma usada no versículo 6, que é a palavra morfo, forma absoluta. O que isso significa? Que Jesus não fingiu ser servo. Tantas vezes a gente fala que: Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Mas será que nós servimos de verdade? Porque para servir a Deus é necessário entender que é impossível que eu sirva a Deus se eu me negar a servir aos irmãos, a servir a igreja do Senhor, a servir uns aos outros. É impossível
que alguém diga que é servo de Deus, a vontade de Deus, e a vontade de Deus é servir e ter comunhão com os outros, uns com os outros. Não tem como. Eu sou cristão, meu irmão, sou cristão, mas é o seguinte, é eu aqui, os irmãos ali. Não quer dizer que você precisa ter relação 24 horas, não tem nada a ver com isso. É porque a gente vê muito, infelizmente, né? Tem até um ditado, não sei se vocês já ouviram, não sei se é ditado, alguém já falou e eu já ouvi, que alguém falou assim, eu sou crente, mas meu braço não é não. Se alguém mexer comigo e tal, ou seja, não tem sentido, não faz sentido isso. Então, voltando, Jesus ele não fingiu ser servo, ele foi servo de fato, ele cumpriu, louvado seja Deus, com aquilo que era, aleluias, a sua responsabilidade, o seu chamado, o seu ministério. Jesus ele serviu a pecadores, ele serviu a meretrizes, ele serviu aos cobradores de impostos. Aqui eu estou fazendo uma alusão a cada passagem que nós vimos, como ele, com a prostituta, com o Zaqueu, com o próprio Mateus, cobrador de impostos, doentes, famintos, ele curou a muito. Ou seja, Jesus ele serviu de fato, como está escrito lá em Isaías. E um ponto importante que eu já citei também, quando ele lava os pés dos discípulos, os discípulos ainda tinham uns pensamentos, irmãos, de soberba entre eles, porque tem até, os irmãos conhecem a passagem, quando a mãe dos discípulos, já alguns discípulos diz, Senhor, faze que, eu não lembro o nome deles agora, me fugiu, que um sente à direita e um à tua esquerda, né? Mas Jesus ele fala que não compete isso para ele, que vai sentar aquele que for menor, aquele que servir. Amém? Glórias a Deus. Então Jesus, irmãos, ele serviu de fato. Então isso vai um alerta para nós como igreja. Seja servo de fato. A Bíblia diz que você foi feito filho de Deus, mas nós fomos chamados para o serviço do reino de Deus. Amém? Então, irmãos, eu não estou falando de ninguém, não quero falar de ninguém, estou aplicando aqui a palavra para nós como cristãos, né? Tem sempre um irmão que diz, não, irmão, sou irmão aqui do canto ali. Não existe isso. Nós somos chamados para servir o Senhor, servindo a igreja, servindo o necessitado. Louvado seja Deus. Não existe a ideia de que aleluias, não, eu vou ficar aqui no meu canto, né? Não pode. Podem, mas não querem assumir responsabilidades. Deve fazer o bem, não faz, peca. Amém? Por que Paulo enfatiza isso, irmãos? Porque dizendo, preste atenção, igreja, o maior exemplo é Jesus. Tudo isso que eu vivi e passei é por causa dele. Amém? Então o quarto ponto de sua humilhação, ele tornou-se em semelhança de homens. Ainda no versículo 7, né? Ele se esvaziou, nós já vimos, assumiu a forma de servo, ele serviu, e ele tornou-se em semelhança de homens. E isso é literal, louvado seja Deus. Aqui, a forma de homem, irmãos, ser igual, Então Jesus, ele tinha a sua forma de Deus, ele era igual a Deus por toda a eternidade, desde a eternidade. Mas ele tomou a forma de um homem, né? A forma de homem, por um determinado momento da história. E a forma de homem aqui, irmãos, nós vamos ver que ela é completa, né? Não é só aparência. Ele não só assumiu um corpo humano e não, agora eu tenho um corpo humano, mas problema, vai-se embora. Não foi isso. Ele tinha uma dor de cabeça não foi bem assim a forma de servo de Jesus. Glória a Deus. Então aqui, irmãos,
o que muitas pessoas têm dificuldade de entender é esses dois aspectos dele, de Jesus. É a sua humanidade impecável, total, mas também a sua divindade. Eu já vi algumas pessoas questionando, né? Mas nesse momento, quando ele fez isso, ele estava na forma divina ou na forma humana, né? Então eu aconselho aos irmãos, se você ficar muito nisso antes de entender Jesus Cristo, antes de servir a Ele, você vai ter um pouco de confusão, porque é como se você estivesse querendo pôr um bloco sem estrutura. Amém? Então é algo que é mais, como fala? Nós vamos entender mais para frente aqui o que significa, né? Por isso, quanto mais atos Jesus realizava, irmãos, mais os fariseus, mais alguns judeus se irritavam, porque ele estava como forma de homem. Além de uma forma de homem natural, simples, ele era pobre. As pessoas sabiam, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele era pobre, nasceu num lugar pobre, cidade pobre, família pobre. E como esse homem, com todas essas características que para o homem, para alguns homens é ruim, ele pode realizar todas essas coisas, né? Infelizmente, o pecado fez com que algumas pessoas tivessem essa dificuldade de entender que ele aniquilou-se a si mesmo para o seu propósito de salvar a humanidade, mas ele continuou sendo Deus. Amém? Mas ele se esvaziou disso, ele abriu mão para cumprir o propósito. Louvado seja Deus. Aleluia. Está lá em João capítulo 1 versículo 11 e o capítulo 5 versículo 18. Vou ler um aqui para nós. Diz o versículo 11: veio para que era seu, mas os seus não receberam. Louvado seja Deus. Capítulo 5 e o versículo 18 diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, irmãos? Então os judeus, alguns deles tinham essa dificuldade de compreender que Jesus ele estava em forma humana, semelhança de homem. Aleluia. Mas ele era Deus. Então quando ele falava, e ele fala que vinha dar testemunho de meu Pai, eles não compreendiam. Louvado seja Deus. Então aqui e além deles tentarem aqui, tentaram até matar Jesus, nós vimos, né? Escarneceram dele. Mas lá em Isaías capítulo 53 diz que ele era usado em homens. Amém? Então era necessário que isso acontecesse de fato. Então aqui para exemplificar e expressar Jesus Cristo em forma de Deus. Aleluia. A primeira, como eu já expliquei anteriormente, é morfe, né? Que é utilizada no versículo 6 para a forma de Deus. Paulo utiliza aqui da forma, mas ele tinha a total forma de servo. Ele serviu de fato, irmãos. Ele agiu como servo, ele serviu, como eu já disse, serviu os irmãos, curou, operou milagres, estendeu a mão e salvou muitas pessoas, tomando a forma de servo. Glórias a Deus. A outra palavra é homoiama, que traduzida por Paulo por semelhança. O que significa? Vem tratar a respeito da aparência humana, com intelectos humanos, sentimentos humanos. Nasceu, cresceu, viveu, sentiu dores, como outros judeus qualquer, como outras crianças. Ele foi perfeitamente homem. Entenda, Paulo ele vem numa série bem detalhada, bem passo a passo, num cronograma correto. Ele diz que esse Deus, ele sendo Deus,
de uma forma imutável de Deus, se esvaziou, abriu mão dessa forma de Deus, ele de fato agiu e viveu como homem, em semelhança de homem. Louvado seja Deus. E aqui eu quero fazer só um parênteses aqui, irmãos. Você vê dificilmente alguém que tem um lado fazer algo que não compete, ou compete muito abaixo daquilo que ele é. Antes ele chama alguém: fulano, faz isso aqui. Coisas que ele poderia fazer. Muitos não fazem pela condição, mas outros não fazem porque se sente: não, como eu vou fazer isso, cara? Tem cabimento eu, né? E Jesus ele se fez semelhança de homens. Glórias a Deus, amém? Eu acabei de me lembrar de um fato. Tinha uma matéria antes, não quero falar aqui da onde, mas eu achava interessante, que era, esqueci o nome, mas eu já falei para os irmãos que era circunstancial, de tempos em tempos, porque o pensamento aqui é de conformidade, como eu disse, à experiência humana. Amém? Jesus Cristo, ele teve conformidade no sentido da experiência humana, de viver tudo o que o homem passa, o que o homem suporta. Louvado seja Deus. Ele, como eu disse, ele sentiu dores, ele foi tentado. Louvado seja Deus, ele sofreu. E ele também sofreu também a questão do desapontamento. Diz respeito à experiência humana que se vivenciou. Daqui? Não, tá tranquilo? Glórias a Deus. E aqui o quinto ponto da humilhação, e daqui a pouco nós estamos caminhando aqui para o encerramento. O quinto ponto, que é o ponto crucial, é que ele se sacrificou. Diz no versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Comentário aqui que eu deixei salvo aí, amém? Então, o último ponto aqui da humilhação de Cristo Jesus é que, irmãos, muitas pessoas elas podem estar prontas a servir se isso não custar nada para ela, amém? Se isso não houver para ela nenhum transtorno, nenhum esforço. Mas, mano, aleluia. Então, irmãos, Jesus, ele serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte. Por que serviu sacrificialmente? Uma, porque ele se sacrificou, ele morreu, e porque ele já sabia disso, né? Jesus, ele não foi... eu não vou me lembrar o nome agora de um grupo de pessoas, de uma teologia, de uma ideologia, que diz que Jesus, ele foi apenas um bom homem, um profeta, a pessoa... eu esqueci, mas essa teoria, ela é de pessoas que se dizem cristãs, evangélicos, crentes, mas que ela é linkada com o evolucionismo, que diz que o homem vai evoluir perfeitamente até chegar ao ponto de Jesus. Então Jesus, ele veio apenas para ser o exemplo de como o homem vai se tornar. Mas isso é totalmente inviável, porque à medida que o homem, que passa-se os anos, a humanidade só piora, né? Alguns anos atrás você via, os filhos respeitavam os pais, respeitavam os avós, respeitavam os mais velhos. Hoje em dia eles não obedecem, muitos não obedecem a ninguém. Então a humanidade está longe de chegar à figura de Jesus, se ela não crer e viver como Jesus, amém? Então por que eu estou dizendo isso?
eles dizem também ele foi descobrindo, Jesus não sabia. Só que na verdade Jesus já veio com esse pacto, porque a Bíblia já diz que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então ele sofreu, ele serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que isso significa, irmãos? Que Jesus se esvaziou e se humilhou, né? E depois ainda disso, irmãos, mais profundo ainda tem algumas pessoas ainda que têm dificuldade de entender a cruz. Quando vê a cruz já acha que é alguém de outra, né, de outra religião e tal. Mas lá em Gálatas 6, versículo 14, eu quero ler com os irmãos. Diz assim: mas longe pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Ou seja, irmãos, ele diz: longe de mim me gloriar, mas senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela me fez crucificado para o mundo e o mundo para comigo. Louvado seja Deus. Que nós fomos alcançados, libertos da morte e da condenação eterna. A cruz, irmãos, ela tem a ênfase em praticamente toda a Bíblia. Louvado seja Deus. João diz, o evangelista João, o apóstolo João, ele diz que a crucificação é como a hora vital para a qual Cristo veio ao mundo e o seu ministério foi exercido. Então o que ele está dizendo? Isso está lá em 2:4, capítulo 7, versículo 30 e capítulo 8, versículo 20. Ele vai falar a respeito disso. A hora vital, ou seja, o ponto máximo do ministério de Cristo, foi a cruz, a hora da crucificação. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque lá Jesus veio, removeu o nosso pecado, satisfez a justiça divina, mas também ainda revelou o amor de Deus pela humanidade. Amém, irmãos? Jesus removeu o pecado, fez a justiça divina. Por quê? Porque a Bíblia diz, Romanos 3, versículo 24, dos 24 ao 26, todo homem pecou e estava destituído da glória de Deus. E isso significa o que, irmãos? Que Deus, ele não tem parte. E para ter parte com Deus precisa. E o homem pecado apenas. Cristo Jesus, ele satisfez um escrito, uma informação de que o homem que morria crucificado era como se ele morresse 1000 mortes. Por quê? Porque ele não morria da crucificação em si, né? Do ato de ser colocado lá. Ele morria, era uma morte lenta, e ele sofria cãibras pela posição, asfixias e dores. Amém? A pessoa era açoitada, ela era cuspida, e depois ainda tinha, irmãos, né? Nós vimos, a Bíblia diz que ele carregava a cruz até o ponto da execução. Amém? E durante todo o trajeto, a Bíblia diz que Jesus, ele ia sendo escarnecido. Se tu és o Filho de Deus, né? Salva-se a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, por que você está nessa condição? Aleluia. E a terceira característica é a mais conhecida, que ela era maldita, né? Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, e fala em Gálatas 3, versículo 13. Quero ler aqui. Dá um minutinho para me achar aqui.
Vou achar, irmão, só um momentinho. Amém? Achei aqui, eu vou ler para os irmãos. Uma pessoa que era dependurada na cruz era considerada maldita, como eu disse a referência. Assim, enquanto Jesus estava o assaltava, em volta os homens o escarneciam. De cima, preste atenção nessa parte aqui, irmãos. De cima, Deus o cobria com um manto de trevas. Isso é importante, por quê? Porque a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre Jesus neste momento. Amém, irmãos? Símbolo de maldição, prorrompia o amargo grito: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Então, isso significa, irmãos, literalmente, que Jesus, ele serviu sacrificialmente ao Pai e foi fiel até a morte. Aleluias. Quando Jesus, irmãos, ele é morto, e a ira de Deus, ela precisava cair, porque Deus não tem parte com o pecado. A ira que era para cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Jesus. É necessário que isso esteja gravado no seu entendimento. É necessário que isso esteja fixado dentro do seu entendimento, que era para mim e você sofrer tudo isso que Jesus sofreu. Aleluias. Mas eu quero deixar também aqui para os irmãos que nós não devemos olhar para a morte de Cristo na cruz apenas com respeito ao seu sofrimento físico. Aleluias. Porque tem uma questão que é importante, que Jesus, ele não foi para a cruz porque Judas traiu ele por dinheiro. Jesus não foi para a cruz, irmãos, porque os sacerdotes entregaram ele por inveja, e nem porque Pilatos covardemente lhe entregou e fez ali a sua condenação por covardia. Mas ele foi para a cruz, irmãos, por amor, porque, aleluias, Deus o enviou, aleluias, e porque ele se entregou pelos nossos pecados. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 3. Então entenda isso, irmãos. Nós crucificamos Jesus, nós somos agentes disso. Às vezes as pessoas falam: quando eu me encontrar com Adão, eu acredito que você... Por que Adão foi pecar? Nossa, quando eu chegar lá, misericórdia, mas você estava lá também. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E às vezes a gente pensa que a gente é um pouco mais inocente que Adão, porque Adão estava numa situação boa no Éden e ele foi lá e pecou. Isso é um pensamento egoísta, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus não foi para a cruz, como eu disse, por causa desses pontos, mas ele não foi entregue, foi por obediência. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz, eu quero compartilhar com os irmãos, que a cruz, irmãos, é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Só que ela também, irmãos, é a expressão máxima da ira de Deus sobre o pecado. Amém? Nós compreendemos isso, irmãos. Ao mesmo tempo que ela é a expressão máxima do amor, ela é a expressão máxima da ira de Deus. Por isso que Jesus foi para a cruz, irmãos. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, igreja, aleluia. Então, nesse ato de amor de Deus por nós, Jesus puniu o seu próprio filho pelo pecado que era nosso. Amém? Jesus depositou sobre o seu, Deus depositou sobre o seu filho para nos poupar dessa morte eterna.
E como eu disse antes, irmãos, Jesus ele foi desamparado para nós sermos aceitos. Você não é aceito por Deus pelas suas boas obras em si. Você não é aceito por Deus porque você é bom. Você não é aceito por Deus porque apenas cumpre os princípios naturais. Eu venho aos cultos, eu devolvo dízimo, eu cumpro meu serviço diaconal, eu não sou aceito por Deus por causa disso, irmãos. Nós fomos aceitos por Deus porque Deus, Jesus Cristo, antes foi desamparado, ou seja, ele foi para a cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É por causa disso que você é aceito. Aleluias. E para encerrar, como eu disse antes, Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então guarde isso no seu coração, entenda tamanha da humilhação de Cristo para que nós tivéssemos a sua vida. Mas como eu disse antes, não foi porque Judas o traiu, porque os sacerdotes o entregaram, e nem porque Pilatos foi covarde, mas porque ele se entregou para que nós tivéssemos a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, até aqui o ponto da humilhação de Jesus Cristo. Na próxima, a exaltação de Cristo. E aqui eu quero deixar para a nossa reflexão. Nós vamos ver a semana que vem, se assim Deus nos der vida, que após a humilhação, a Bíblia diz, quero só adiantar, que Deus o exaltou sobremaneira, e assim também Ele fará com todo aquele que permanecer e crer até o fim. Amém? E quando nós entendemos tudo isso que Jesus viveu, que Paulo ele exemplificou para a igreja, que o maior exemplo é Jesus, ele se esvaziou, ele se humilhou, tendo a forma de Deus, ele usou a sua forma de servo, aleluias, subsistindo em figura humana, morreu a nossa morte, para que nós fôssemos salvos. Tudo isso ele sofreu e padeceu por nós, aleluias, para que nós tivéssemos vida. Então entenda, aleluias, não seja orgulhoso, não seja arrogante, não seja prepotente, porque não há lugar no céu para pessoas assim. E o próprio Jesus Cristo exemplificou isso. Ele só foi glorificado porque isso nos ensina. Não se sinta superior a ninguém porque alguém te humilhou e agora eu sou mais forte, sou exaltado por causa disso, não. Mas porque isso, irmãos, louvado seja Deus, terá um fim. E também a Bíblia diz que nós receberemos um novo nome. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos guardar em nosso coração essa palavra, que nós sejamos edificados para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor para que nós sejamos fortalecidos e edificados com a palavra de Deus. Senhor Deus, soberano Pai, nós oramos a Ti nessa noite agradecidos, porque o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado e nos fortalecido. Te glorificamos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós e o Senhor Jesus nos salvou através da cruz. Senhor Jesus nos ensina a darmos o devido valor ao Teu sacrifício e que nós viemos nos esvaziar de nós mesmos, assim como o Senhor fez, do nosso ego, do nosso orgulho, para que nós sejamos, ó Pai, fortalecidos pelo Senhor, para a glória de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Leva-nos, Pai, em segurança aos nossos lares. Assim, ó Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.